Olá, ouvintes da Swincast, eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é mais um episódio do Swincast, o nosso podcast voltado para natação e maratonas aquáticas. Hoje a gente vai conversar com um técnico, uma pessoa que tem uma história aí na natação e no esporte desde criança, o Paulo Augusto Prado. PA, muito obrigada por conversar com a gente. Muito obrigado, Bia, pelo convite. Muito obrigado, Danilo. É uma honra muito grande poder fazer parte aí do Swincast e espero contar um pouquinho aí das minhas histórias nos esportes aí para vocês, não só na natação, mas na maratona aquática também e toda a trajetória que existe aí dentro da minha vida e da minha família dentro do esporte. Legal. Sensacional. Vamos até começar por aí, então, né? O PA, ele atualmente é o head coach de natação ali do Corinthians, tem uma história grande no clube, mas a gente entrevistou o Ítalo Manzini, né? Um nadador aí que foi atleta olímpico em 2016, e ele contou pra gente do início da carreira dele esportiva ali, que foi com seu pai, né? Então, ele em Paraguaçu, em Minas, que é de onde você é. Então, conta um pouco pra gente como que o seu pai e essa parte dos esportes influenciou desde o começo da sua vida. Na verdade, eu não me lembro, né, a primeira vez que eu entrei dentro de uma piscina. Meu pai é educador físico e minha mãe também, né? Mas meu pai trabalhou 39 anos e 6 meses dentro de um mesmo clube, nessa cidade que chama Paraguaçu, que é no sul de Minas. É uma cidade bem pequena, que tem menos de 20 mil habitantes, e ele foi treinador de basquete e natação, né? Minha mãe trabalhou 25 anos como professora de educação física em escola estadual. Então a gente desde sempre, né, foi envolvido no esporte, eu e meus irmãos. Meu irmão é treinador de basquete no Minas Tênis Clube, e a minha irmã é a única que acabou saindo um pouquinho aí da família, e ela, né, se formou em psicologia e atua aqui na cidade. Mas eu tenho tios educadores físicos, primos também educadores físicos, então é uma paixão da família, né, de estar envolvido com o esporte e com a educação física também. Legal. E aí você praticou natação e outros esportes também quando você era mais novo? Sim, aqui a cidade é muito pequena, né? Então a única diversão talvez que, né, nós tínhamos na época era o clube. Então eu vivia praticamente aí, né, se eu não estava na escola, eu estava no clube. Então eu fiz várias modalidades, os esportes aí com bola, por mais que eu, né, sou um apaixonado aí também pelo basquete, até pelo futebol também, mas eu era muito ruim. E na natação era onde eu mais me destacava. Então eu comecei a nadar, né, com meu pai, ele me ensinou a nadar desde bebê, e aí eu fui, né, fazendo parte aí das equipes de aprendizagem e depois de treinamento do clube, até quando eu tinha 14 anos. E aí eu sempre, né, tinha uns resultados, né, expressivos aqui para a região, e aí comecei também a buscar algum outro local para que eu pudesse, né, realmente ter um suporte aí, uma estrutura melhor de treinamento e conseguir desenvolver, né, tudo aquilo que eu gostaria e também realizar meus sonhos. E meus pais sempre me deram total esse apoio, então eu fiquei aqui em Paraguaçu até os 14 anos, e depois eu me mudei para Suzano. Eu fui atleta do Esporte Clube União Suzano, no ano 2000, 2001, 2002, e depois em 2003 eu cheguei ao Corinthians, né? Cheguei ao Corinthians em janeiro de 2003, e aí fiquei, né, 2 anos realmente como atleta, somente como atleta do Corinthians, e aí no ano de 2005 eu já foi um ano de transição ali, desse treinamento, vamos dizer assim, onde eu treinava, mas também já trabalhava como estagiário no clube. PA, nesse período aí, eu lembrava que você tinha vindo para Suzano primeiro, né? E lá de Suzano saíram grandes nadadores, inclusive o Felipe França, acho que vocês ficaram junto uma certa época lá, se eu não me engano. E eu lembro, eu tenho umas histórias assim, umas lembranças boas, né, da época que você fazia faculdade na Unisantana, né,
por causa do Okuda, do Geleia e do Zaka, que acho que vocês se dava carona um pro outro, ia e voltava junto, né? E os caras são super amigos meus ali, né? E eu conheço bem eles e eu imagino que você deve ter passado de nervoso esperando esses caras atrasado todo dia para ir embora e para voltar. Deve ter sido uma loucura ali, né? Não, é isso mesmo, Danilo. Eu sou muito grato, assim, a Suzano, né? A cidade de Suzano. Era um período onde se investia muito no esporte na cidade de Suzano. E eu tinha saído aqui do interior de Minas, cara, né, numa cidade bem simples, bem pequena. Cheguei em Suzano, não conhecia ninguém, né, não conhecia ninguém onde eu ia treinar, não conhecia o treinador, não conhecia ninguém no meu colégio, né, então imagina, com 14 anos, você sai de uma cidade, né, de menos de 20 mil habitantes, interior mesmo, e chegar lá, né, mas as pessoas que moraram comigo, os atletas, o Felipe França, ele morou comigo no ano de 2002, né, que foi meu último ano lá, mas eu tenho grandes e fortes amizades desse período e são pessoas que me ajudaram muito, né, porque eu estava num período de formação, né, como homem, como ser humano. Então são pessoas muito importantes, né, na minha carreira, na minha trajetória, aí, na minha vida. E depois, né, eu chegando no Corinthians, eu chego no Corinthians para morar dentro do clube, né? Então eu morava embaixo da arquibancada, onde hoje é a sala dos treinadores ali, e com a bolsa, né, de estudo da Uni Santana, e na época não se existia o bilhete único, né? A rota de ônibus era muito ruim para a Zona Norte ali. Então eu ia andando até o metrô, né, carrão, e pegava o metrô e ia até a Uni Santana, que é no metrô Tietê. E na volta eu fazia a mesma coisa, né? No início ali eu fazia a mesma coisa porque eu não conhecia ainda, né, o Okuda, o Geleia, o Zaka. Eu só conhecia de vista, assim, mas não tinha uma amizade com eles. E aí depois que eu, né, iniciei na faculdade, então no começo eu ia e voltava de metrô, e aí voltava de metrô 11 e pouco da noite, voltava andando ali do metrô Carrão até o clube. E aí, né, eu fui, né, me aproximando deles, e aí eles ofereceram, falaram, pô, a gente passa em frente ao Corinthians, se você, né, quiser, assim, a gente pode sempre te dar carona, só que você tem que ficar esperando a gente, né? E aí era só diversão, né? Porque os três são muito engraçados. E às vezes a gente chegava ali na porta, eles falavam só, né? Abre a porta e sai. E aí eu já saía ali, entrava para dentro do clube e a gente, né, também criou uma amizade, né, bem bacana. Até hoje, né, eu encontro com eles, com o Okuda lá no clube, no Master, né? Então é muito especial e acho que são essas pessoas aí que realmente me ajudaram muito nesse caminho, porque não é fácil, né? Você sair de casa com 14 anos, né? E realmente desbravar aí São Paulo, né? Mesmo Suzano, que é interior de São Paulo, não foi uma trajetória fácil, assim, mas ao mesmo tempo eu não me arrependo de nada, assim, foi muito especial ter essas pessoas ao meu lado. Legal, muito legal, muito legal essa história, né? Não sabia desse seu início no Corinthians, que você tinha morado ali, bem legal. E... eu morei ali, Bia, 3 anos e meio, né, embaixo da arquibancada. Então, mesmo no ano que eu já estava sendo estagiário, né, eu ainda continuei morando ali. Então foi bem especial, assim, realmente, né, não era um local confortável, né, mas é isso que a gente, né, até hoje, quando eu encontro, né, com os atletas com o qual eu morei junto, fez a gente crescer muito como ser humano, né, como gente, né, porque a gente passava muito perrengue junto. E isso fortalecia muito as nossas relações, você ajudar um ao outro, né? Então era bem bacana. E na época, né, dos meninos me darem a carona, era um período que eles treinavam com você, né, Danilo? O Zaka e o Gelé treinavam com você. Eu era técnico deles. Isso,
Era então a isso gente mesmo. vinha, né, a gente conversava muito de treino, trocava muita ideia, aí pegava essa carona aí com eles, mas tinha que esperar os caras, né, então... Não, os caras são os caras mais atrasados do mundo. O negócio deles é assim, ó. Não, já tô aqui no caminho, eles não tinham nem saído de casa ainda, e eles fazem isso até hoje. E é bacana porque eu tenho contato com os três até hoje, né? O Geleia e o Zaca são sócios lá do clube, né? Sim. Então eles estão sempre por ali, encontro com eles, a gente relembra, né, dessas histórias que é muito legal, e o Okuda sempre no treino lá de Master, né? E foi um momento especial. Aí depois outros atletas começaram a fazer faculdade também na Unisantana. Aí, né, foi um período também que veio a questão até do bilhete único, então você conseguia pegar 2 ônibus, então isso facilitou bastante, assim, mas, né, foi um período que eles me ajudaram muito, assim, porque você pegar o ônibus também, ou o metrô 11 horas da noite, lotado, cara, para voltar, né, e até chegar no clube, jantar, comer, e no outro dia, né, tinha treino, e ali da Unisantana até o Corinthians de carro é muito rápido, né, então me ajudava demais, assim. Valia a pena esperar, Danilo. Legal. Ô, PA, deixa eu voltar aqui um pouquinho só para essa sua ida para Suzano. Então, 14 anos você era infantil 2, né? Na época, não sei se as categorias já eram assim, mas acredito que sim. Mas mudou justamente nesse ano. Tá. Então, eu fiquei 3 anos como juvenil das categorias. Tá. E aí, você foi para Suzano para nadar, para focar na sua natação. Conta um pouquinho. Para nadar. Legal. Conta o que você nadava, eu sei que você nadava costas, mas como que era seus resultados, como que você era treinando, se era dedicado já desde pequeno. Dedicado desde pequeno, sempre assim, né? Porque eu era o filho do treinador e aí eu tinha que dar o exemplo, né? Eu tinha que ser extremamente dedicado e tinha que ser exemplar em tudo, até porque também essa era a filosofia dentro da minha casa, não só como atleta, mas meus pais sempre foram, né, muito, muito rígidos na questão de disciplina, responsabilidade, então isso foi muito importante. Na verdade, quando eu tinha 12 anos, tinha uma atleta aqui de Paraguaçu que foi fazer um teste no Projeto Futuro, né, que o Ricardo Prado era o técnico, e esse projeto era lá no Ibirapuera. E naquele momento eu fui junto, né, para realizar também o teste, e aí o Ricardo Prado conversou com meu pai e falou, ó, ele tem, né, uma capacidade grande de estar vindo para cá, mas a gente só recebe atletas a partir dos 14 anos. Antes disso, ele não pode vir. Né? E até então eu era um atleta não federado. Né? Eu tinha, né, resultados bacanas aqui na região, mas era um atleta não federado. E aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer uma transição. Então, no ano de 99, eu era, teoricamente, nos dias de hoje, eu seria infantil 2, mas que na época era juvenil, né? Eu me federei por uma cidade aqui, próximo de Paraguaçu, que é a cidade de São Lourenço. Inclusive, eu era companheiro de equipe do Walter Lessa, né, do Valtinho. Isso. Então, nós somos do mesmo ano, então nós nadamos revezamento junto, a gente tinha um revezamento muito bom, a gente foi vice-campeão mineiro, com esse revezamento só perdia para o Minas, né? Então eu treinava em Paraguaçu e nadava por São Lourenço, porque Paraguaçu nunca teve uma equipe de atletas federados, pela questão do clube. Né? O clube é um clube muito pequeno, na época não tinha piscina aquecida, hoje tem uma piscina de 12 metros aquecida, né, de 4 raias, mas na época não tinha, a piscina gelada. As raias ela era, né, com uma corda um pouquinho mais grossa que de varal, vamos colocar assim, e com bolinha de isopor, aquelas bolinhas brancas de isopor. Então meu pai fazia milagre, né? Ele ensinava as pessoas a nadar, a jogar basquete, né? Ele também sempre foi envolvido com esporte, com corrida, com bicicleta, mas ele ensinava o principal, que era você amar o esporte. Então isso daí, né, a gente foi trabalhando isso, foi fazendo essa transição.
eu tinha esse sonho realmente de sair daqui desde os 12 anos, quando o Ricardo Prado disse que existia a possibilidade. Eu vivia isso diariamente, né? Até porque, só contando uma historinha também breve, na época não existia DVD, não existia internet. A única coisa que eu conseguia assistir de natação aqui era uma fita cassete do Ricardo Prado, né? Então, acho que vocês talvez assistiram. Nessa fita aparecia ele nadando 400 medley, batendo o recorde mundial no Equador, e depois era uma fita que tinha alguns educativos, né, dos 4 nados. Eu assistia essa fita, vamos dizer, dos meus 6 até os meus 14 anos, quase que todos os dias, né? E a partir do momento que eu conheço ele, e que ele fala que eu, né, posso ir treinar com ele quando eu fizer 14 anos, eu vivia isso intensamente, né, dos 12 aos 14 anos. E foi isso que foi acontecendo, e quando, né, chegou no final de 99, eu fui no Projeto Futuro, e aí estava acontecendo uma transição ali no Projeto Futuro também, que logo eles foram para a Hebraica, né? Eles fizeram uma parceria ali com a Hebraica por causa, né, de questões políticas ali do Ibirapuera. Meu pai ficou um pouco inseguro com essa situação. Eu fui também no Minas Tênis Clube, né, mas meus resultados eram regionalmente expressivos, mas não nacionalmente. Até eu fui vice-campeão mineiro, né, terceiro colocado em algumas provas ali também no Campeonato Mineiro. Eu nadava 100, 200 costas, 200 medley, mas eu não tinha um resultado, né, que o Minas às vezes me aceitasse e conseguisse oferecer alguma coisa. E a condição dos meus pais também era uma condição, não é uma condição ruim assim, mas a gente tinha um orçamento justo, né? Então eu tinha que ter pelo menos alguma coisa ali para né, algum lugar para comer ou colégio. E aí, né, a equipe aqui de Paraguaçu fazia bastante intercâmbio com algumas equipes ali do interior de São Paulo, principalmente com Mogi das Cruzes. E aí eu estava nesse processo ali de transição, eu estava em Mogi, e aí o treinador de uma academia falou: existe um treinador chamado Galdino, lá de Suzano, ele tem uma equipe muito boa, ele está desenvolvendo um trabalho excelente, eles estão investindo assim em atletas, procura ele, quem sabe, né, consegue alguma coisa. E aí, né, meus pais procuraram o Galdino, e o Galdino foi um treinador fantástico, é um ser humano também assim maravilhoso, e ele na hora me aceitou assim. E aí eles me ofereciam uma moradia. Eu estudava num colégio muito bom, porque a condição de eu sair daqui de Paraguaçu, sair da minha casa, é que eu continuasse me dedicando 100% aos estudos, né? Então, a partir do momento que que os meus estudos fossem comprometidos, a regra dos meus pais é que naquele exato momento eu voltaria para casa, né? Eu fui estudar num colégio muito bom, que era o Colégio Etapa, em Suzano, e aí eu tinha uma bolsa lá também de 100%, pela natação, e também eles, né, forneciam alimentação. Então isso facilitou muito, e aí naquele momento, e também pela, né, identificação imediata com a figura do treinador, que era o Galdino, eu mudei todos os meus planos e acabei indo para lá, e foi a decisão mais acertada que eu fiz também, porque eu, né, tive pessoas muito bacanas nesse caminho aí, que me ajudaram muito nesse processo aí de adaptação, né, e ajustes até, né, realmente conseguir me estabilizar, né, e focar cada vez mais na natação e no estudo. Que legal. Né, você falando, as pessoas agradecendo, cara, isso pra mim é ímpar, né? Você é uma pessoa ímpar como ser humano, né? Continue sempre assim, PA. Esse era um primeiro momento que eu fiquei até meio parado aqui escutando e falando: caramba, meu. A nossa trajetória, né? Ela realmente às vezes diz muita coisa, né? Então todo mundo às vezes acha: pô, quem que é o PA? Né? Pô, o cara virou, né, o head coach do Corinthians, quem que é esse cara, né? Mas assim, eu cheguei a ser vice-campeão mineiro praticamente sem treinar na piscina,
né? Porque a água era muito gelada, muito, muito gelada, né? O Ítalo falou isso no podcast dele aí, né, com vocês, e até era um dos motivos que ele não conseguia dar continuidade nos treinos, né? Então, eu fazia elástico na borda da piscina e corria em volta da piscina. Eu cheguei a ir para um campeonato mineiro dessa maneira, né? E às vezes, quando conseguia uma piscina aqui, numa cidade vizinha, eu tinha que pegar um ônibus, andar 30 quilômetros para nadar numa piscina de 10 metros. Né? Então, o ano, principalmente de 99, foi dessa maneira. Eu nadei campeonato mineiro, campeonato brasileiro, dessa forma. Né? Então, isso foi muito importante para que na hora que você tem uma estrutura melhor, você valoriza muito. Né? Então, o que para muitos atletas é comum, né? Para mim não era. Então, você tem uma piscina lá de Suzano, 25 metros, aquecida, coberta. Eu estava no melhor lugar do mundo, cara. Né? Isso era fantástico assim, para mim. Mas era um momento também muito difícil, porque, né, Paraguaçu é uma cidade, né, pequena, onde todo mundo conhece todo mundo ajuda todo mundo. Eu tinha muitos amigos, né? As relações de amizade aqui são muito fortes, e eu chegar num lugar onde eu não conheço ninguém, né, foi muito, muito impactante, assim. E naquela época não tinha celular, né? Então eu tinha que esperar dar 9 horas da noite para ir pro orelhão, para ligar para casa, né, a cobrar, porque a tarifa era muito mais barata. Então, assim, se eu não tivesse pessoas, né, que realmente tivessem do meu lado, que me ajudassem, sem dúvida nenhuma eu não chegaria onde eu cheguei. Né? Meus pais nunca me obrigaram a nada, né? Então, todas as vezes que eu ligava em casa chorando de saudade, enfim, eles falavam, ó, se você quiser voltar, suas coisas estão aqui, seu quarto está aqui, é só você pegar a mala e voltar. Mas eu sabia muito bem o que eu queria, né? E quando eu saí daqui, eu tinha certeza, né? E isso ainda é talvez o meu mantra, né? Que eu não saí para ser mais um. Eu saí para fazer a diferença para mim e a diferença para outras pessoas também. Então isso é muito, muito forte dentro de mim e isso se permanece até hoje. Que legal. Que legal. Muito legal. Já que você está falando das pessoas, eu queria te perguntar qual que foi a influência do seu pai na sua decisão de ser técnico, né? Se você sempre quis, se ele apoiou de cara, como que você tomou essa decisão aí de seguir como treinador? A influência dele é 100%, né? Porque ele foi meu espelho, né? Sempre assim. Então eu era muito grudado a ele, muito colado ao meu pai. Então além da natação, né, de ser atleta de natação, eu acompanhava muito ele nos jogos de basquete também, quando ele era treinador, ficava no banco pequenininho junto com ele. E a gente, né, foi o que eu falei, a gente vivia e vive o esporte muito forte na minha casa. A gente assiste muita coisa, muitos esportes, e tudo a gente gosta muito de estar nesse meio, né? E desde o começo eu tinha certeza que eu iria fazer educação física, mas na verdade eu não tinha certeza se eu iria ser treinador de natação, né? Assim, essa certeza eu ainda não tinha. E aí no final de 2004, né, que eu finalizei, né, o Júnior 2, no final de 2004, tinha uma diretora de natação no Corinthians, que é a Cida Filippini, e ela tinha um sonho, tinha um desejo de colocar um atleta da equipe como estagiário, que esse estagiário se tornasse um treinador da equipe do Corinthians. E ela me fez esse convite, né? E aí eu tive esse convite de assumir a equipe B do Corinthians, que na época existia, então era uma equipe infanto-juvenil, né, de atletas não federados, que não tinham índice para campeonato paulista, e também para trabalhar com uma equipe de pré-treino, que eram crianças que saíam da escolinha e aí passavam pelo pré-treino para depois ir para as equipes de mirim e petis. E aí eu aceitei o desafio, e a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu tinha certeza, né, que era isso o que eu queria fazer pelo resto da minha vida.
né, que era trabalhar com natação, seja como professor, como treinador. E aí as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida, né? Eu não imaginava, né, em pouco tempo chegar onde eu cheguei, mas ao mesmo tempo eu também acredito que eu soube aproveitar as oportunidades que foram tendo nesse meio do caminho e conseguir, né, desenvolver o meu trabalho. Fui, né, me criando aí como treinador, montando a minha filosofia, a metodologia, e foi se encaixando justamente com o momento também do clube e com aquilo que o clube estava buscando. Então isso foi muito especial, muito forte, e principalmente também por eu ser também corintiano, né, desde criança. Meu pai é corintiano, meu pai quando jovem morou no interior de São Paulo, então ele veio para Minas, né, como corintiano, e isso foi super bacana, você, né, crescer dentro do seu clube do coração, né, e eu me tornar o profissional que eu sou hoje dentro do Corinthians foi, né, muito especial para mim como profissional e como pessoa também. Eu lembro do lance que o Corinthians tinha a equipe B, que era quem ainda não tinha índice, né, e acho que ainda durou mais um tempinho ali, mais alguns anos depois que eu saí. Mas isso, ali você... Na verdade, eu fui o último, esse foi o último ano, Danilo. 2005 foi o último ano, né, da equipe B, e aí depois ela foi extinta, né? E aí, só uma curiosidade, e quem foi meu atleta nessa equipe, foi meu primeiro atleta a fazer um índice de Campeonato Paulista, foi o Felipe Umezawa, que hoje é treinador do Minas. Sim. Ele foi meu atleta em 2005, foi nessa minha primeira equipe aí, na equipe B. Que legal. E aí depois, conta pra gente a sua primeira categoria, porque aí depois eu sei que separou todas por categoria mesmo, né? Conta do primeiro ano, você com a sua primeira categoria ali, e como que foi andando essa história. A trajetória foi, né, no ano de 2005 eu fui treinador da equipe B, em 2006 eu comecei como treinador da equipe júnior e sênior, como auxiliar técnico, da equipe júnior e sênior, mas eu ainda era estagiário, eu ainda não estava formado. E aí, ao final de 2006, eu passei a ser auxiliar da categoria infantil e juvenil, né? Então, eu estava me formando, né, na Unisantana no final de 2006, e foi nesse momento também, no final de 2006, onde o Carlão assumiu as duas categorias no Corinthians, né? Então, o Carlão, que hoje está no SESI, ele entrou no Corinthians em 2005 como treinador do juvenil, e aí depois, no ano de 2006, a Fátima, que era treinadora, teve alguns problemas. Ela também estava num processo ali de transição de aposentadoria e não queria mais continuar como treinadora. E aí ele assumiu as duas categorias e me trouxe para trabalhar junto com ele no infantil e juvenil. E aí eu me formei em 2006, no ano de 2007 eu permaneci como auxiliar do Carlão no infantil e juvenil, e aí em 2008 eu assumi a equipe de infantil, né, que foi quando o Carlão passou a ser treinador da equipe júnior e sênior e juvenil em 2008, e eu fiquei como treinador da equipe infantil. E aí em 2010 eu assumi a categoria de juvenil e permaneci no juvenil até 2016. E aí em 2017 eu assumi a equipe de júnior e sênior, né, o grupo de fundo, meio fundo e fundo ali, na verdade, uma parte do grupo. E no final de 2017 eu, né, acabei me tornando ali, com a saída do Carlão, acabei me tornando, né, o head coach da equipe e também mantendo o trabalho como treinador das provas de fundo e também da maratona aquática, porque em 2018 a gente começou a participar de algumas provas, até porque a maratona foi inserida dentro do Troféu Brasil, né, do Troféu Maria Lenk, e a gente começou a fazer essa transição, e aí permaneço até hoje nessa posição. Legal, uma trajetória bem bonita, né, assim, desde a sua chegada no Corinthians até agora. Uma história bem, bem legal. Eu queria te perguntar, agora que você tem essa função, além de treinador, meio de gestor, né? O que você prefere? Você prefere estar na borda da piscina
ou cuidando do restante, assim, que também é uma função muito importante, né? Sem dúvida. Eu acho que a natação, Bia, talvez seja um dos poucos esportes, né, onde geralmente na estrutura, né, principalmente no Brasil, onde o treinador ele também é o coordenador, né? Dificilmente você tem um gerente, né, da natação, uma pessoa que cuida só dessa gerência técnica ou até administrativa. Na natação, os treinadores acabam ocupando esses dois papéis, assim, que é uma sobrecarga muito grande, principalmente numa equipe como o Corinthians, que hoje a gente tem mais de 250 atletas. Eu venho também de um processo de gestão na companhia atlética, né? Eu fui gerente técnico na companhia atlética durante 5 anos, na unidade Anália Franco. Então, isso me deu uma base, né, muito grande nessa parte de gestão, né, tanto administrativa como gestão de pessoas, porque a companhia é uma empresa muito forte nesse sentido. E aí fez com que eu conseguisse trabalhar, né, em equilíbrio essas duas funções. Mas, sem dúvida nenhuma, a minha preferência hoje, né, de hoje é ser treinador, né, estar na borda da piscina. A gestão é algo que eu também gosto bastante, foi algo que até no Corinthians aconteceu, né, um pouco de repente, assim, que eu também fui aprendendo ali nesse caminho, por mais que eu já tivesse inserido dentro, né, do clube, dentro da filosofia do clube, mas não é algo fácil, principalmente se tratando, né, de Corinthians, onde tem uma responsabilidade grande, uma cobrança grande, mas o meu amor mesmo, assim, a minha paixão é ser treinador, né? Isso não tem jeito, mas faz parte também desse processo. Acho que, né, em duas situações eu tive, né, essa oportunidade de ser gestão, tanto na companhia e agora no Corinthians. Então isso também me mostra que tem algo me trazendo para essa outra área, e é algo que eu estou cada vez tentando aprender mais, me aprimorar mais e buscar novos conhecimentos, aí, evoluir nessa função de gestão que não é fácil, né, porque ela envolve parte administrativa, a gestão de pessoas, ela né, bem delicado, bem difícil, assim, mas é algo que eu estou aprendendo a amar, assim, também. Mas hoje a minha principal paixão é a borda da piscina. Legal. A gente vai dar uma voltada aqui, que eu quero forçar um pouquinho a sua memória, que eu já vi que é boa. Nos 2 anos ali que você ficou no infantil, né, 2008, 2009, eu lembro bem, você teve atletas muito bons, né, nesses 2 anos, pelo que eu me lembro. Eu queria que você falasse 1 ou 2 momentos do infantil ali que te marcaram, assim, seja de conquista, seja de um resultado expressivo, de um resultado do time, né? Alguma lembrança marcante do infantil. Sem dúvida nenhuma, Danilo, a lembrança mais marcante foi no Campeonato Brasileiro Infantil de Verão de 2008, que foi no Clube Curitibano, onde o Corinthians se sagrou campeão, né? Mas não foi o fato de ser campeão, mas sim a forma que o Corinthians foi campeão, né? Então, nós levamos um grupo de 14 atletas, se não me engano, talvez um pouquinho mais, mas não muito mais do que isso. E o Corinthians vinha numa ascensão muito forte, né, no cenário da natação, mas ainda não tinha conquistado nenhum título, né? E em 2008 foi o primeiro título, né, brasileiro do Corinthians nessa nova era, né, vamos dizer assim. O Corinthians até acho que foi campeão brasileiro, até mesmo infantil de inverno, talvez no início dos anos 2000, mas era um outro momento onde até os brasileiros de inverno eram num nível um pouco mais fraco, né, porque os treinadores priorizavam muito em São Paulo, principalmente o Campeonato Paulista, por ser seletiva de Chico Piscina, e depois ali a partir de 2006, 2007, começou a ter uma competitividade grande em relação ao ranking nacional de clubes. Então, em 2008, foi o primeiro título do Corinthians nessa nova era da natação, onde, né,
a gente estava num novo momento, até também de gestão do clube, enfim. E a partir daquele momento, acho que foi muito importante para os atletas, para o clube, mas para nós treinadores. A gente começou a realmente acreditar ainda mais que a gente podia fazer algo relevante dentro da natação corintiana e dentro da natação nacional, da natação brasileira. Então, esse título de 2008 e até a forma que foi, né, a gente ganhou na última prova, houve uma desclassificação, tem uma história bem bacana, assim, e a gente ganhou por pouquíssimos pontos, foi uma competição extremamente disputada entre Corinthians, Minas e Pinheiros, e aquele momento ali foi muito especial, muito marcante, e talvez seja um dos mais marcantes até da minha carreira como treinador. Eu até lembro dessa competição e dessas disputas muito próximas, e foi bem no período que o Corinthians sempre foi uma boa equipe, sempre teve bom nadador, mas ali nesse momento ela estava se tornando uma equipe realmente que brigava pela ponta dos campeonatos nacionais. Mas assim, vou puxar parecido no juvenil. Aí no juvenil você ficou muitos anos ali. Eu fiquei 7 temporadas na categoria de juvenil, né? É uma trajetória bem bacana. Desses 7 anos, eu conquistei um título brasileiro só, que foi em 2013, no Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, em Belém, e conquistei 10 vice-campeonatos. Né? Então, e depois, em 3 oportunidades, nós ficamos em 3º lugar. Desde que eu, né, me tornei treinador, né, responsável pela categoria, em todos os campeonatos brasileiros que eu estive como treinador-chefe, né, vamos dizer assim, seja no infantil, juvenil ou júnior, eu sempre tive entre os 3 primeiros colocados como equipe. Né, fui campeão algumas vezes, né, vice, mas isso é muito importante, assim, que eu queria, né, reforçar, porque essa consistência, né, do Corinthians, né, e do trabalho, ela é muito importante. E ela é muito mais importante do que os títulos só. Né? Então, foram 7 temporadas no juvenil, foram, né, quase aí 14 campeonatos brasileiros, e em 10 oportunidades eu fui vice-campeão. E no Brasil a gente tem o costume de não valorizar, né, esses vice-campeonatos. Às vezes a gente valoriza muito só quem ganha, seja por equipe ou individualmente. E eu sempre acreditava, sempre montava um time para ser campeão, mas isso depende de muitos fatores. Talvez o título, né, de 2013 foi bacana, mas talvez o momento assim mais especial para mim, né, dentro da categoria de juvenil, foi sem dúvida nenhuma ser, né, convocado para a seleção brasileira para o Campeonato Mundial Júnior, que foi em Dubai em 2013. E através de uma prova que para mim foi fantástica naquele momento, que foi o 1500 do Brandon, né, no troféu Maria Lenk, onde ele nadou para 15:31. Né? Então foi uma prova, né, dentro da minha concepção como treinador, extremamente muito bem nadada, tecnicamente, estrategicamente. Ele teve uma melhora muito grande, eu não me lembro exatamente assim, mas foram quase 20 segundos ou um pouquinho mais de melhora, e na época o 15:31 era um tempo extremamente expressivo, assim, né, e em provas de fundo, onde o Brasil estava vindo ainda, né, caminhando, assim, oscilando, não tendo atletas de expressão, e foi através dessa prova, inclusive, né, que ele foi o melhor índice técnico de todos os atletas masculinos, né, que estavam no Campeonato Mundial de Dubai, que eu acabei também sendo convocado como treinador para a seleção brasileira. Foi realmente muito expressivo, e a gente que estava de fora acompanhando, torcendo, vendo esse crescimento ali de vocês dois ali foi marcante. A hora que você falou 15:31, eu lembrei do número, né? Muito Isso, legal. Muito legal foi mesmo. fantástico, assim, e é um momento, assim, né, muito especial, né? Existem outros atletas também, mas eu gosto muito das provas aí de meio fundo e fundo, principalmente, foi muito bacana,
e acho que a partir também daquele momento fez muitos outros atletas acreditarem aí que, né, seria possível, e principalmente porque ele não fazia um treino, né, para nadar para 15:31, vamos dizer assim, né, era um treino dentro da metodologia do Corinthians, né, e nós seguíamos muito à risca, né, a metodologia em todas as categorias, e tanto que ele hoje, né, continua aí na natação até hoje, tendo grandes resultados, né, resultados expressivos, e ele passou por todo esse processo de formação do Corinthians, né, então isso é muito especial, muito bacana para nós, todos da comissão técnica do clube naquele momento, foi muito importante. Inclusive, a gente entrevistou o Brandon já e ele falou sobre isso, né? Ele disse que muita gente acha que no Corinthians o pessoal treina muito quando é novo e que não foi assim, né? Que ele teve todo um cuidado de ir aumentando aos poucos e de amar o esporte, então ele fez esse reconhecimento que eu achei bem legal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é essa metodologia do Corinthians, então, o que é o jeito Corinthians de dar treino, no que vocês acreditam, né? Na natação a gente tem muitos paradigmas, né? Então, acho que muita gente às vezes acaba falando sem realmente conhecer, né, qual que é a metodologia de trabalho, e é o que o Danilo colocou. O Corinthians sempre teve uma natação, né, de formação de muita qualidade, sempre, né? Isso vem de muitos anos, não é de agora. É claro que se você não tem um investimento, né, principalmente financeiro, nas categorias maiores, você não consegue, às vezes, fazer com que esses atletas que foram formados no clube se tornem, né, atletas de altíssimo nível, vamos dizer assim, nas categorias júnior e sênior. E a partir do momento que nós conseguimos organizar isso, né, e o clube deu esse respaldo, os resultados nas categorias de cima começaram a aparecer e a crescer muito. Então, isso, né, vem de muitos anos, se passaram muitos treinadores, né, na equipe de natação do Corinthians, que desenvolveram excelentes trabalhos, né, e é uma metodologia onde a gente preza a qualidade técnica, né, principalmente, e uma metodologia onde se baseia muito, vamos colocar, na metodologia americana de natação, né, onde se trabalha bastante a parte aeróbia, né, e o desenvolvimento dos 4 estilos. Então isso é muito importante, assim. E acho que uma das coisas principais, né, principalmente nas categorias de mirim e petis, que é o que nós falamos e é o que me faz chegar até aqui, é você amar o esporte. Então, nós sabemos que são pouquíssimos atletas que vão chegar nos Jogos Olímpicos. Dentro desse processo todo do Corinthians, que realmente cumpriu desde o mirim até o sênior e que chegou numa Olimpíada, a gente só tem o caso do Brandon, né? E talvez no Brasil você tenha mais um caso só, que talvez seja o caso do Miguel Valente, né? São 2 atletas que se formaram, né, na escolinha e se desenvolveram dentro do mesmo clube. Então é um processo extremamente difícil, né, de realmente de acontecer. Mas a gente sabe que a gente pode fazer uma diferença muito grande na vida, né, das crianças, dos adolescentes, e esse amor ao esporte ele vai levar para o resto da vida, né? Então a gente prioriza, né, muito a disciplina, a responsabilidade, as atitudes, boas atitudes, né, seja dentro e fora da piscina. Isso é algo muito forte. E os atletas, quando chegam no Corinthians, principalmente os atletas mais velhos, eles precisam entender essa essência da filosofia, né, porque eles são os exemplos. Então, acho que isso é muito importante, mas na minha, né, concepção, não é uma filosofia que ultrapassa etapas, que dá muito treino, que dá treino muito forte. Eu acho que ela trabalha exatamente nos pontos principais, né, que a criança, o adolescente, o ser humano precisa para se desenvolver e, independente de aonde ele vai chegar, ele continuar sempre amando a natação, amando o esporte, porque o esporte ele vai fazer bem para ele para o restante da vida.
Então, acho que isso daí é muito importante. Muito legal. Eu, como tenho bastante amizade com vários de vocês ali da comissão técnica do Corinthians, o Bira, o Bira, o cara é um mestre para mim, aí um exemplo também. Conheço bem o Caio, irmão da Bia, eu falo com o Caio direto, aí sempre que a gente pode, mas eu queria que você falasse assim, você PA, né, quais são as provas, tirando a maratona aquática, as provas de piscina ali, as 3 provas que você mais se identifica como treinador ali, né, que você gosta de desenvolver ali melhor, porque todos nós temos isso na gente, né? Claro, claro. Eu puxando sardinha para o meu lado, né? Mas eu gosto muito, né, das provas, principalmente de medley, né? Eu colocaria o 400 medley como uma prova realmente que talvez consiga extrair, né, do atleta o máximo dele em todos os sentidos. É uma prova que exige, né, muito treino, muita dedicação, muita técnica, né? E uma consistência muito grande. E é uma prova que, né, como eu falei, assim, eu assistia quando pequeno milhões de vezes, né, através do Ricardo Prado. Então é uma prova que eu gosto muito. E eu gosto muito também das provas, né, de fundo. Então o 400 livre, que eu acho que é uma prova que exige bastante, né, estratégia também. É uma prova que o atleta tem que ser muito né, inteligente, vamos dizer assim, para saber a maneira correta de nadar, e eu gosto muito, né, do trabalho, principalmente de final de prova, né, de negativo. Então eu gosto muito desse tipo de estratégia. Então eu colocaria essas provas ali, né, tanto de 400, 800 e 1500, e uma terceira prova ali, eu acho que o 200 livre para mim também é uma prova que muito bacana, assim, que eu gosto, né, de treinar atletas, né, com esse perfil de prova. Já é uma prova um pouco mais curta e muito competitiva, mas que também exige tanto a parte física, mas também a parte emocional e mental do atleta, porque se ele não consegue equilibrar esses pilares aí, ele vai pagar um preço aí em algum momento da prova, sem dúvida nenhuma. A gente tá precisando conversar mais, porque os meus conceitos e ideias são muito similares a esses seus aí. Vou até dar uma aqui, assim, aproveitar e falar. A prova que eu tenho mais como preferida de desenvolver o trabalho, para mim, é o 400 medley, e eu considero o 400 medley em piscina longa a prova mais difícil e completa que existe na natação de piscina. Sem dúvida, sem dúvida. Eu adoro elaborar séries de medley, converso muito com o Caio, né? A gente troca umas séries, ele fala que ele conversa com você também, né? A gente tá precisando conversar mais. Com certeza, sem dúvida. E assim, é uma prova que até a gente brinca, se o cara nada 400 metros, ele nada qualquer coisa. Qualquer coisa. Assim... e é isso que a gente tá falando. Então, eu vou citar um exemplo aqui bacana, assim, que eu tive contato, que é o Francis Nassar, né? Ele é da nossa geração, então, né, você vai lembrar, ele foi recordista brasileiro na época de 800 livre. Ele treinava até com o Galdino, né, lá em São João da Boa Vista, e ele nadava medley, nadava 200 costas, enfim, foi medalha de Troféu Brasil. E depois, no final da carreira dele, ele foi medalhista de Troféu Brasil em 50 borboleta. Né? Então, assim, você vê um trabalho que foi muito bem desenvolvido nas categorias de base e que abriu o leque para ele permanecer em alto nível na natação numa prova totalmente oposta que ele nadava quando infantil, juvenil. Né? Então, isso mostra essa importância do desenvolvimento da parte fisiológica, né, principalmente através do aeróbio, e principalmente da parte técnica, né, você se preocupar e desenvolver os 4 estilos, né, nesse trabalho aí de formação, desde lá, né, com o Bira, que é o mestre dos mestres aí na formação da natação brasileira, né, sem dúvida nenhuma, a natação do Corinthians, ela é o que ela
hoje, graças ao Bira, né, sem dúvida nenhuma, ele tem um peso muito grande, porque ele, né, conseguiu desenvolver uma metodologia onde que por 25 anos ele teve muitos atletas passando pelas mãos dele e que atletas que conseguiram, né, se desenvolver dentro do processo, mesmo lá atrás, na época que era o William, o coordenador técnico, depois o Ismar, o Bezerra e depois o Carlão e agora nessa nova fase comigo. Então, você vê que é um profissional que tem uma consistência muito grande, né, de trabalho, e isso é muito importante, né, e sempre trabalhando com a base, né. Então a maioria dos treinadores hoje querem, né, de uma forma bem rápida chegar num alto nível, mas você vê que ele continua trabalhando com a base, se preocupando com, né, formação mesmo, com fundamento, e não só com performance, com resultado. Já que a gente está falando de treino aqui, que é um tema que a gente adora, a gente sempre pergunta para os nadadores uma série marcante, ou uma série que eles curtem fazer, ou a série mais insana que já fizeram na vida. Então, queria perguntar para você como técnico, uma série que você gosta de passar, ou uma série que você se lembra até hoje, assim, que foi muito legal, ou que os atletas fizeram muito bem. Bacana, Bia. Eu gosto muito, assim, né, mesmo quando eu era atleta, meus treinos acabam tendo uma variação bem grande de metragens e intensidades assim, o tempo todo, né? Eu obrigo o atleta a estar o tempo todo com o motor ligado, pensando, né, no que ele está fazendo, enfim. E hoje, como eu trabalho muito assim com o grupo de fundo, né, tem uma série assim, muito bacana que eu venho, né, cada vez gostando mais de aplicar, que é uma série onde eles fazem um tiro de 400, né, com mais ou menos 1 minuto de intervalo, 2 tiros de 200 com 45 segundos mais ou menos, 4 tiros de 100 com 30 segundos de intervalo mais ou menos e 6 de 50 com 20 segundos de intervalo mais ou menos. Então é uma série para os nadadores, principalmente de 1.500, onde você simula, vamos dizer assim, um ritmo, né, de prova, variando muito as metragens, e você leva esse atleta, né, realmente a exaustão máxima, eu vejo assim, física e mental, porque são todos os tiros no melhor que ele conseguir, né? Não é uma série progressiva, é ele tentando suportar uma intensidade bem alta durante toda a série. Show, difícil a série, hein? Bem legal a série, conforme você foi falando, eu falei, ele vai falar 8 de 50 no final, né, porque tudo bloquinho de 400 ali, não sei o que, aí eu falei assim, não, ele tá fazendo uma série para ritmo de 1.500, fracionando conforme vai indo pro final, para que o atleta suporte a alta intensidade e ele aprenda a transferir, consiga se treinar para transferir isso para a prova mesmo depois, né. Com certeza, com certeza. Esse último 300 ali, Danilo, coloca a faca na boca ali e desce o braço. É isso mesmo. Legal. PA, você falou bastante da parte de metodologia do ponto de vista de treino, né? Mas queria saber o que você valoriza num atleta, fora a parte de treino e de resultado, claro, mas as características que você mais busca e mais tenta passar para os seus atletas, né? Sim, eu, né, assim, talvez vocês já devem ter escutado aí, né, algumas histórias, mas eu sou um técnico extremamente exigente, eu já fui mais, né, eu agora tô aliviando muito, assim, até porque também né, mudou muito, né, o Danilo sabe disso, o perfil dos atletas nos últimos 10 anos teve uma alteração grande. Em 2010, por exemplo, meu grupo de juvenil, são atletas que eu tenho contato até hoje, eu era extremamente rígido, né, disciplinador, e aí era, né, bravo, mandava repetir série, enfim. E hoje, né, a gente teve que se ajustar, porque as gerações estão mudando, é um outro perfil, tanto do ser humano, do atleta, mas eu não vejo um outro caminho, Bia, que não seja o atleta ter como
regra básica, a disciplina, a responsabilidade e principalmente falando, vamos dizer assim, o atleta de alto nível, o profissionalismo, né? Eu acho que o atleta, principalmente vou falar da natação, que é o esporte que eu mais conheço, ele precisa ser mais profissional, né? Se você pegar hoje os principais atletas do Brasil, vamos colocar os que estão hoje entre os 20 melhores atletas do mundo, eles têm uma condição ótima para desenvolver o potencial deles. E eu acho que eles precisam ser mais profissionais. Assim, se você pegar agora exemplos recentes, né, não sei se vocês já assistiram, mas essa série que está passando, né, na Netflix do Michael Jordan, né, o Last Dance, é fantástico e mostra exatamente isso. Ele não chegou no Chicago Bulls campeão, né, ele demorou para construir, né, o perfil dele e do time para que eles se tornassem campeão. E o Kobe Bryant, a mesma coisa, né, que tem a Mamba Mentality, ele trabalhou na mesma linha, né, então ele chegou no Lakers e foi desenvolvendo isso. Então são dois atletas que a gente, né, sabe aí na prática que executam muito bem isso aí. Você não pode fazer menos hoje do que você fez ontem, né? E o menos não é só volume de treino, mas é como você executa o treino. Eu acho que isso é muito importante. Então eu não vejo assim um outro caminho. Eu sei que culturalmente nós somos diferentes, né, de americanos, de europeus, mas ao mesmo tempo hoje são os americanos e os europeus e os australianos, talvez, que estão, né, dominando a natação mundial. Então nós precisamos reproduzir isso também aqui, né, mesmo tendo uma cultura diferente, do nosso jeito, e o brasileiro ele sabe muito bem, né, se ajustar, se adaptar, ele tem esse jogo de cintura, mas no esporte de alto rendimento eu não vejo um outro caminho que não seja esse, mas principalmente eu acho que o atleta brasileiro, eu não digo todos eles, mas como eu falei, quem está no pico, né, da pirâmide, eles têm todas as condições para desenvolver o potencial e dar os melhores resultados. Mas a gente ainda está um pouco abaixo, né, principalmente nas principais competições do mundo, ainda na questão, né, do resultado. Então, na minha opinião, eu vejo que ainda nós precisamos trabalhar isso, e isso eu sei que não é trabalhado só nos atletas de alto nível, isso precisa ser construído lá atrás, né? Desde as categorias de base, e você inserindo isso para que o atleta entenda todo esse processo e consiga reproduzir isso na prática. Muito legal, PA, concordo com você e com essa sua visão, enxergo muito parecido, né? A grande questão, Danilo, é que nós não temos hoje, né, sejam pela confederação, federação ou até uma associação de treinadores, uma organização que direcione esse trabalho, né? A gente sobrevive na natação, cada clube fazendo o seu trabalho do seu jeito, dentro das condições que pode, né? Se os clubes acabarem, a natação brasileira acaba, entendeu? E tem muitos clubes que na verdade, às vezes já praticamente não existem mais, e quem consegue ainda manter a natação são os treinadores por amor, não por dinheiro, né? Porque tem muito treinador que às vezes paga para trabalhar, né? Essa é a realidade da natação brasileira. Eu estou num clube, né, e você também é um treinador de clubes privilegiados, mas a realidade da natação brasileira não é essa. E nós não temos uma organização, nós não temos uma direção. Independente da situação que nós estamos vivendo hoje, né, numa crise econômica grande, por N motivos, nós não temos um plano de ação dentro da natação brasileira, seja para o alto rendimento, seja para as categorias de base. E aí fica muito difícil a gente direcionar isso. É claro que a gente pode se unir mais, os treinadores, os clubes, e tentar, né, cada vez ir, né, se desenvolvendo e tendo uma sintonia maior, mas o Brasil é muito grande, tem muita gente trabalhando com natação, tem muita criança nadando, né? Então imagina se a gente consegue
ter um direcionamento, pessoas que tenham, né, essa responsabilidade de introduzir filosofias, né, seja de trabalho, filosofias, né, também até de vida, né, de desenvolvimento da natação dentro da realidade de cada clube. Eu tenho certeza que a gente consegue realizar um trabalho ainda muito melhor do que a gente faz hoje, muito mais forte, independente de medalhas, né? Porque é isso que eu estou falando, medalhas olímpicas é muito relativo. A gente sobrevive, né, com medalhas olímpicas na natação brasileira esporádico, né? Assim, não é porque foi planejado, né? É porque tem um plano de ação para que isso aconteça. E se nós pegarmos a história das medalhas olímpicas da década de 80 para cá no Brasil, talvez 90% das medalhas olímpicas foram conquistadas por atletas treinando nos Estados Unidos, né, e não no Brasil. Né? São pouquíssimos, talvez, os casos que o atleta se preparou totalmente aqui no Brasil. Né? E o que os atletas buscam lá hoje, principalmente, não é estrutura física, porque hoje no Brasil nós temos condições de oferecer aos atletas uma estrutura física fantástica, de piscina, equipamento, profissionais, né? O que eles buscam é esse profissionalismo, essa competitividade, essa cultura que você colocou, esportiva e competitiva, né? Eu acho que isso é muito importante e isso, né, tem uma relação grande, né, não só com a natação, mas outros esportes também. Né? Hoje no Brasil nós não temos um ídolo, seja na natação ou em qualquer outra modalidade. Né? Talvez o Danilo é bem próximo da minha idade. Na nossa geração a gente teve o Ayrton Senna, teve o Guga, né? Mesmo o Gustavo Borges, ele, né, era um ídolo muito grande para nós da natação, pela postura dele, pelas conquistas dele. Hoje nós não temos um ídolo, nós não temos um exemplo dentro da natação ou dentro do esporte brasileiro. Não, eu concordo totalmente nisso. Né? Existem vários fatores que pegam aí. Se eu e você começar a discutir esses temas aqui, nossa senhora, a gente vai ter gente que vai querer matar nós depois se a gente começar a falar umas verdades, mas assim, não vou nem entrar nesse mérito, né? Vou até falar que eu penso muito parecido com essas coisas todas que você tá falando, né? Depois a gente até marca uma reunião e uma conversa à parte aí. Com certeza. E vamos desenrolar umas ideias aí. Agora, eu quero te perguntar, muito parecido com essa colocação que a Bia fez, de o que você procura, né, dentro dos atletas, de postura, de característica, né? Você, como você é um head coach, você é um gestor de um grande time, privilegiado, como você mesmo citou, dentro da realidade brasileira, né? Quando você vai procurar um profissional, um treinador, um estagiário que seja, você como gestor observa o quê? A gente tem uma característica bem bacana, Danilo, dentro do Corinthians, porque talvez aí mais de 80% da comissão técnica hoje, né, que compõe a comissão técnica do Corinthians, foi estagiário, né, dentro do Corinthians. Então, acho que isso ou foi ex-atleta, né, tem muitos ex-atletas e estagiários, ex-atletas e estagiários. Então, isso é muito bacana, muito importante, porque é algo que, quando o atleta ou o profissional chega no clube, é o que eu falo para eles. Eles precisam entender a essência do Corinthians. E a essência do Corinthians não é a essência do Corinthians futebol, né? Não é você ir no estádio, não é ir no meio da torcida. Você precisa entender que o clube tem uma história, né? Tem uma filosofia, não só dentro da natação, mas uma filosofia dentro do clube, e ele precisa se realmente identificar com aquilo, né? Porque cada clube tem uma realidade, né? Cada clube tem uma história. Então, às vezes, as dificuldades que eu tenho, talvez eu não teria em outro local, mas e vice-versa, isso é natural. Então, eu acho que, principalmente nos dias de hoje,
Claro que a capacidade, né, técnica, né, do treinador e até mesmo os resultados dele são muito importantes, mas eu acho que ele compreender essa essência, né, do clube e a filosofia do clube como um todo é, sem dúvida nenhuma, um grande diferencial para ele ter, né, sucesso dentro do clube. Porque, né, eu estou no Corinthians desde 2003, então existe uma trajetória grande lá, mas, né, foi uma trajetória dura, né, que teve muitos altos e baixos e que é natural, né? Mas a partir do momento que você consegue compreender tudo isso, né, e entender como o clube funciona, respeitar isso, né, isso é muito importante. Então, o Corinthians no último ciclo olímpico até o Rio 2016 teve um investimento muito grande na natação e isso se refletiu, né, em grandes resultados. O Corinthians teve 5 atletas nas Olimpíadas, né, do Rio 2016. Isso foi fantástico. A partir de 2016 houve uma mudança, né, um ajuste dentro da realidade do clube. E aí o grande diferencial para que a natação do Corinthians continuasse, né, em evidência foi, sem dúvida, o trabalho dos profissionais que estavam ali e também o trabalho, principalmente, das categorias de base, que era muito forte. Porque se não tem esse trabalho, né, dos profissionais, principalmente na base, a natação poderia ter, né, não acabado, mas talvez a gente poderia tendo que, né, dar muitos passos para trás. E não foi isso que aconteceu. Em 2017 nós fomos campeão brasileiro júnior, em 2018 também, né? Isso foi extremamente importante. Em 2019 o Corinthians voltou a estar entre as 3 melhores equipes no Troféu Brasil, e isso se deve muito a essa entrega, né, principalmente dos profissionais que estão lá hoje. A entrega lá é muito grande, né, muito grande, a dedicação de todos os profissionais que estão lá, e que já passaram por lá também, dentro desse período todo, ela é muito forte. E isso é natural, né? E está muito relacionado ao exemplo das pessoas que estão ali na frente do time, né? São sempre líderes e treinadores nas categorias, principalmente de cima, que dão muito bons exemplos e que carregam o piano aí durante todos esses anos. E isso naturalmente faz com que o treinador entre ali e na hora que, sem ele perceber, ele está numa mesma sinergia, numa mesma sintonia, e isso acaba sendo natural. Legal. Respondido. Perfeito, muito legal. Eu queria te perguntar ainda nessa parte de treinador, né? Eu acho que o técnico ele tem uma função muito importante desde a categoria de base, não só na formação do atleta, mas da pessoa, né? Então, o impacto que um treinador pode ter na vida de uma criança ali desde os 11 anos e mesmo passando ali para os 15, que aí muda um pouco as dificuldades, né? Então, entrando na adolescência, eu lembro muito, assim, da minha história, né? Da importância que os meus treinadores tiveram para mim. E algumas vezes eu percebi na hora e outras eu demorei um pouco, né? Eu precisei parar de nadar para olhar e falar, nossa, olha como aquilo ali foi importante, né? E aí eu fico imaginando como é um trabalho ingrato, né? Assim, para vocês às vezes, né? Meu irmão é técnico, né? Eu já falei 1000 vezes aqui no podcast, então eu admiro demais os treinadores, né? Eu queria saber para você, assim, um jovem querendo virar treinador de natação, né? O que você diria, PA, para ele, da parte boa e da parte ruim dessa profissão? Boa pergunta, né? Só para fazer uma observação, se seu irmão é técnico e ele é um dos melhores técnicos, né, que estão no Corinthians e da natação brasileira. Acho que é importante reforçar isso daí sem demagogia nenhuma. Acho que isso é muito importante, até por isso que ele trabalha comigo, né? Ele trabalha diretamente ao meu lado aí, né, na equipe de fundo e maratonas aquáticas, e trabalhou comigo também na companhia atlética durante o período que eu estava como gerente lá, pela qualidade de profissional que ele é. Então acho que isso é importante. Você pode continuar falando, né, enfatizando isso, porque eu acho que é muito especial. Agora, eu acho que talvez, assim, principalmente essa nova geração de profissionais,
foi o que eu disse, né, um pouco atrás. Talvez eles queiram, né, num momento, né, bem curto, trabalhar com alto rendimento, né, da noite para o dia. E isso não acontece, né? Existe uma trajetória grande de todos os treinadores, né? O Danilo sabe muito bem disso. E eu acho que, assim, talvez, e isso eu tenho um exemplo, né, pelo meu pai, porque se isso acontecia na década de 80, 90, isso continua, né, sendo o perfil do treinador, que é a dedicação, né? Então, é uma dedicação muito grande, né, principalmente nos treinamentos, né, no dia a dia, mas assim, finais de semana onde você abre mão da família, né? Então, muitas e muitas vezes, é claro, nós estávamos inseridos dentro da competição. Eu era atleta do meu pai, mas eu tinha outros irmãos e minha mãe ficava sozinha, né? Então, mas ela sempre esteve ao lado dele, sempre apoiou, né? Porque sabia desde o início que era, né, o trabalho dele, era a paixão dele. Então, essa dedicação, ela é uma dedicação muito grande, né? E é o que você falou, né, Bia? Nem sempre a gente é reconhecido, né? E para nós, treinadores, não é só o ser reconhecido financeiramente, pelo contrário, mas né, saber que a gente fez a diferença, às vezes, nesse trabalho de formação, né, como atleta, mas também como ser humano, né, como cidadão. E acho que o ponto talvez aí mais positivo sem dúvida nenhuma você com certeza mostrar para ele que tudo que ele está aprendendo com o esporte hoje, em algum momento da vida dele ele vai utilizar e ele vai lembrar de você, né? Então, as vitórias, as derrotas que você tem no esporte, né, principalmente na natação, que é um esporte individual, extremamente duro, a dedicação, a disciplina que você precisa ter, você saber que você não vai chegar num objetivo no tempo que você quer, né, assim, na hora que você quer, às vezes isso demora, né, e para mim isso é o maior aprendizado que um treinador pode transmitir ao atleta, né, que o esporte é como a vida é, né, você tem altos e baixos, você tem conquistas, você tem derrota, mas que quando você ama aquilo que você faz, sempre vale a pena, né, sem dúvida nenhuma. Não tem prazer maior, né, de você, né, conseguir chegar nos seus objetivos de uma forma, né, positiva, trabalhando duro por isso. E eu tenho relatos aí de ex-atletas que sempre entram em contato comigo e que hoje, né, tem muito sucesso nas carreiras que eles estão atuando. E se você pegar a grande maioria dos ex-atletas, e principalmente acho que da natação, por ser talvez um esporte individual, são profissionais, né, que têm sucesso na área que atuam. Então isso é um aprendizado que o esporte transmite e acho que é o grande segredo do treinador, transmitir isso, né? Sem dúvida nenhuma, o atleta leva isso para o resto da vida. Legal. Vou passar aqui para o Danilo já, mas só para complementar sobre o meu elogio aos técnicos, é que eu trabalho no mercado financeiro, né? A natação é um hobby para mim. E eu vejo coisas que acontecem, assim, o quanto os treinadores se dedicam à profissão, que é uma coisa que jamais existiria, assim, na profissão que eu segui, sabe? Então, assim, por exemplo, a gente ouviu um relato do Ari, né, que hoje é um treinador aí olímpico, que pagou para ir pro Mundial de Barcelona. Primeiro Mundial Sim. dele, ele não foi convocado, né? Que perdeu uma credencial para 2008, porque o Brett Hawke foi ali pro Cielo, e ele foi mesmo assim e deu um jeito de entrar. Então, assim, são histórias de amor pelo esporte mesmo, né? Que eu jamais veria isso no meu campo de atuação, alguém pagar para trabalhar. Não existe isso, né? Então, eu acho isso realmente lindo, né? Sim, essas situações que você citou, né, do Ari, do Brett Hawke, inclusive já aconteceu comigo. Eu fui para o Mundial de Indianápolis, né, Mundial Júnior, em 2017, onde eu não fui convocado pela confederação, eu não entrei, né, no critério. Eu ganhei a passagem, né, do atleta e paguei meus custos lá, né, de estadia e alimentação,
e eu também não tinha credencial para entrar no deck da piscina. E aí a gente, por amor, essa é a palavra, não tem outra o que defina isso, você corre vários riscos, né? Então eu entrava, esperava toda a seleção brasileira chegar, e aí você tinha um corredor que você passava, né? A cordinha da credencial ela era muito parecida com a cordinha que a gente tem nos cronômetros, né? E aí eu colocava o cronômetro no bolso, deixava a cordinha para fora, e aí tinha um segurança, e eu só balançava e entrava junto com todo mundo. E aí eu entrava na piscina, no deck da piscina, 7 e pouquinho da manhã, e para não correr risco de à tarde não conseguir entrar, eu ficava na piscina o dia todo, né? Então comia na lanchonete, né, dava um jeito de nadar lá, enfim, e ficava na piscina o dia todo para acompanhar, né, o atleta, né? Então para estar no aquecimento, para dar treino. Então é muito comum, foi o que eu disse lá atrás, tem muito treinador que paga para trabalhar, que faz por amor, né, que tira do próprio bolso, né, para ir em competição. Então realmente é uma vida, né, muito dura, vamos dizer assim, em muitos sentidos, mas ela traz um retorno muito grande também para nós, né? E não são as medalhas, não são os títulos, são atletas que depois já formados, onde, né, estiver atuando, eles se lembrarem de aprendizados, de situações que realmente hoje fazem a diferença na vida dele. Isso sem dúvida, muito especial e talvez seja o que mais também nos move como treinador, né? Claro que a gente tem a paixão pela performance, mas talvez o principal não seja nem só a performance, mas sejam esses outros fatores positivos, esse reconhecimento que às vezes é depois, né? Nem, né, quando o atleta está ali com você, é o que também te alimenta e que te fortalece a continuar essa caminhada. Não, legal demais, né? Eu como treinador também, eu concordo, enquanto vocês estavam falando aí, eu fiquei começando a refletir e lembrar de um monte de coisa meio absurda que eu já fiz para poder estar em tal lugar, tal, né? Tenho total empatia pelos assuntos e temas aí, né? Sou até suspeito. E, PA, agora aqui, né, nesse período que você está ali na equipe de maratona aquática, vivenciando ali esses trabalhos de fundo, né, e com essa parte da gestão aqui, esse último ano e meio aqui com essa preparação olímpica que virou para 2021 agora, né, como que estão seus planos, seus objetivos, perspectivas para essa reta final aí que passou para 2021? Hoje, Danilo, nosso objetivo dentro do clube, né, é colocar pelo menos um atleta na natação, maratona aquática, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Então, nós temos nesse objetivo, né, pela realidade que a gente tem hoje dentro dos atletas que nós temos dentro da equipe, né? Nós estamos buscando isso daí e existem algumas, né, possibilidades aí, seja na maratona aquática masculina e seja também algumas provas ainda, né, de piscina, assim, a gente, né, vê ainda atletas com uma perspectiva muito boa e principalmente pela característica do nosso grupo, né, que é um grupo jovem em ascensão, talvez, né, com exceção aí da Betina, que é uma atleta um pouco mais velha, que vai completar 30 anos esse ano. A maioria dos atletas são atletas novos, né, de entre 17 e 22, 23 anos, então são atletas que estão numa ascensão muito grande e que mais um ano, né, vamos colocar, de treinamento, podem ainda mais chegar, né, em alguns objetivos aí, em alguns tempos e índices que a gente acredita. Então o nosso objetivo, né, é esse dentro do clube, eu como gestor, né, mas ao mesmo tempo o que eu venho, né, colocando, né, para os atletas e principalmente para
o grupo aí de júnior e sênior, eu acho que tem muitos atletas dentro do clube ainda que tem, né, pelo menos mais 2 ou até 3 ciclos olímpicos pela frente, né? Então, hoje a gente trabalha também com desenvolvimento a médio e longo prazo, né? Que eu acho que é bem importante dentro da realidade que a gente vem vivendo hoje, né? Então, mudou bastante de 4 anos atrás e a gente soube muito bem se ajustar a isso e hoje a nossa busca é essa, né? Tentar cada vez colocar atletas, mais atletas em seleção brasileira, seja de maratona ou piscina, né? E a gente vem conseguindo isso, praticamente todas as competições internacionais nós temos atletas nas 2 modalidades, e sem dúvida a Olimpíada é a cereja do bolo, né? Então a gente acredita também que nós temos condições hoje de ter pelo menos um atleta, né, nos Jogos Olímpicos, e nós estamos trabalhando muito duro para que isso aconteça. Pô, sensacional, muito consciente tudo isso que você falou, né? Saber lidar com as adversidades, com as necessidades de ajuste e de mudança, isso que faz perpetuar aí entre os grandes clubes, formadores de alto rendimento, né? Você está de parabéns, toda a comissão técnica, toda a equipe do Corinthians tem um carinho muito especial por todos lá, tem fui nadador do clube também, sou corintiano, então tem um carinho muito especial aí, a gente é tudo da ZL aqui. Com certeza, assim, obrigado. E assim, tá de parabéns, continua sendo esse ser humano que você é, esse profissional que você é, eu não tenho dúvida que você tá só no começo aí da sua caminhada ainda, por mais que pareça que não é começo, ela ainda é muito longa e vai trazer muita, muita alegria aí para todos nós que amamos a natação. Com certeza, muito obrigado aí pelas palavras e realmente não tem jeito, a Zona Leste é sempre essa força, né, do povo mesmo, né, é um bairro, né, mais periférico, vamos dizer assim, da cidade de São Paulo, onde o Corinthians está inserido, e sempre é o que nós colocamos, essa filosofia, né, do clube, essa essência do clube, e tudo que envolve o clube, a região que ele se encontra, tem, né, um peso, né, muito grande e tem uma relação muito grande até com a realidade que a gente vive até no Brasil, que é, né, muito forte, assim, então isso é muito importante, eu agradeço aí e mais uma vez eu fico à disposição para a gente fazer vários bate-papos informais. Show. Obrigada, PA. Foi ótimo, muito legal. Fala da sua história e das suas ideias, né? Então, mais um exemplo aí de um grande treinador que contribui bastante para a natação brasileira. Obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês. Valeu mesmo, aí foi muito especial. Vocês me desculpem qualquer falha aí, eu estou muito feliz, muito contente de ter contado um pouquinho da minha trajetória, da minha história na natação e no esporte.